Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? E você também que não é São Paulino, sejam todos bem-vindos aí, pessoal, a mais um vídeo do nosso canal. Vamos falar aí, pessoal, da notícia bomba de hoje, que aconteceu. Hernan Crespo não é mais técnico aí do São Paulo, a gente vai falar sobre isso. E a gente vai falar aí de um possível acerto aí do São Paulo com Roger Machado. Pasmem os senhores, Roger Machado aí pode ser aí o próximo técnico aí do São Paulo para a sequência da temporada. Uma demissão aí do Hernan Crespo que pegou aí todo mundo de surpresa. A gente vai falar então sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso aí, pessoal, já no comecinho do vídeo, eu peço a todos vocês, se você não é inscrito aqui no nosso canal, assiste de repente os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu. Então se inscreve, pessoal, no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, pessoal. Deixa aí também o seu comentário que ajuda muito a gente aqui a trazer notícias e informações aí do nosso tricolor. Bom, pessoal, tive ausente aí por alguns dias aí, né? E hoje eu não tô muito bem da garganta também, pessoal. Tô muito ruim a garganta, mas a gente vem aqui falar aí com vocês aí, falar sobre essa notícia aí, né? Não poderia deixar sem vídeo aí, né? Essa notícia. Então a gente vai falar aí sobre Hernan Crespo, né? Não é mais técnico do São Paulo. Pegou todo mundo de surpresa hoje essa notícia. E para mim aí, pessoal, é trocar 6 por meia dúzia, né? Trocar aí o Roger Machado, trocar o Hernan Crespo pelo Roger Machado, para mim aí é, um erro aí dessa diretoria. Que para mim aí essa diretoria não muda nada. O meu pensamento é sobre Maciz aí com o Júlio Casares. Para mim, a impressão que eu tive no começo que poderia ter mudado, mas pelo jeito que está acontecendo, pelo que está acontecendo no São Paulo, para mim não mudou nada. Não mudou nada aí essa situação aí do São Paulo. Não mudou nada. E eu não sei, eu para mim aí é muito estranha aí essa demissão aí do Crespo. É muito estranha aí essa demissão do Crespo. Até porque o São Paulo está vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? No Paulista, beleza. São Paulo não fez uma boa campanha, mas conseguiu ainda classificar. Conseguiu a classificação. Passou pelo Bragantino. E depois, aí nas semifinais, acabou caindo para o Palmeiras. Num jogo bem polêmico também da arbitragem, que a gente já falou aqui nos vídeos anteriores. Mas para mim aí é muito esquisito essa demissão aí do Crespo. O Crespo errou lá no jogo contra o Palmeiras? Errou. Eu acho que se o Danielzinho aí não tava 100%, aí não foi erro dele. Aliás, foi erro dele mesmo assim, porque o Pablo Maia tava jogando a partida. Tava jogando aí alguns jogos, né? Seria o substituto natural aí do Danielzinho, né? Aí ele vai e me coloca me coloca aí o Luan, né? Que não estava jogando. Até estava tendo aí alguns minutos, mas não estava jogando. Não estava jogando direto. E outra coisa aí também que eu vi o pessoal falando é a questão aí do André Silva, né? Tendo aí o Ferreirinha no banco e também o Tapia, seriam os reservas naturais aí no São Paulo, né? Por que entrou com o André Silva? Eu acho que ninguém entendeu isso daí também. É uma coisa que ninguém entendeu. Teve erros aí do Hernan Crespo em algumas partidas? Teve muitos erros aí o Crespo em priorizar aí alguns jogadores, em priorizar certos jogadores aí. Eu acho que teve aí realmente. Agora, você demitiu um técnico que estava bem no campeonato brasileiro, eu para mim aí, eu não consigo entender. Juro para vocês aí que eu não consigo entender essa demissão aí do Crespo. Não consigo entender.
Outros erros aí, o pessoal tava falando de erro lá da Copa do Brasil do ano passado, quando São Paulo aí foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Que o Crespo colocou mais jogadores aí, mais jogadores reservas. Eu não acredito numa situação dessa, não. Eu não acredito, não. O que pode ter pesado, na minha opinião, é as declarações aí do Crespo. Antes do Rafinha chegar, ele falou aí que a prioridade do São Paulo é 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, se eu não me engano, foi naquele jogo. Eu não sei se foi no jogo lá contra o Palmeiras que ele falou isso, ou foi num jogo lá contra o Mirassol, não lembro qual jogo que foi, que ele falou isso. Então, eu não sei dizer o que aconteceu naquele jogo. Naquela declaração dele lá, que todo mundo ficou de cara antes do Rafinha chegar. Depois que o Rafinha chegou, o Rafinha deu uma entrevista falando que o São Paulo é muito grande para pensar em fugir de rebaixamento. Já para mim ali já teve algumas divergências do Rafinha com o Crespo, né? Da diretoria com o Crespo naquele momento. E depois aí teve inúmeras situações. Aí teve esses dias, teve uma entrevista do Crespo lá na ESPN falando que o São Paulo vai demorar para ser um time vencedor, ser um time que vai ganhar muitos títulos. Mas ele não falou que o São Paulo não vai ganhar nada, o São Paulo... Não, ele não falou isso. O que dá para entender também é que, de repente, numa eventual... num São Paulo jogando aí os campeonatos e de repente, uma hora ou outra, São Paulo pode ganhar um título, né? O que vimos aí em 2021, o próprio Crespo, quando São Paulo ganhou o Campeonato Paulista. 2023 com o Dorival, quando São Paulo ganhou a Copa do Brasil. E em 24 com o Carpini, depois que o Dorival saiu, o Carpini assumiu e o São Paulo foi campeão da Supercopa. O que a gente viu aí que o São Paulo ganhou títulos naquela oportunidade. Mas o São Paulo não vai ser um time que vai entrar nos campeonatos aí que vai ganhar todos os campeonatos. O que a gente vê aí é muito diferente. O que a gente pensa aí também é a questão aí do Maciço, porque a gente pensava aí que poderia ser diferente o pensamento do Maciço aí com respeito aí ao São Paulo, com respeito à organização. Aí o que acontece? Ele vem e demite o Crespo, inexplicavelmente. É inexplicável essa demissão aí do Crespo. Dizem também aí que teve divergências aí entre o Crespo e a diretoria com respeito a priorizar campeonatos. O Crespo era da opinião aí do São Paulo priorizar o brasileiro e deixar as Copas meio que de lado. Mas não, a diretoria dizem que a posição da diretoria seria jogar o Campeonato Brasileiro de qualquer jeito, ficar quase sendo rebaixado no campeonato e priorizar as Copas aí. Esse era o pensamento aí da diretoria, segundo informações. E se isso for verdade, o Crespo tem toda a razão aí de priorizar o Campeonato Brasileiro. Quantos anos aí o São Paulo tem feito em campeonatos pífios? Campeonatos ridículos aí o São Paulo tem feito. Então, para mim aí, eu acho que se isso for verdade mesmo, o Crespo tem toda a razão em priorizar o Campeonato Brasileiro. É um campeonato longo, um campeonato difícil, mas se o São Paulo priorizar o Campeonato Brasileiro, a gente viu aí. São Paulo, tudo bem, São Paulo não tem um elenco maravilhoso, um elenco que vai brigar por título, São Paulo não tem. Mas dá para jogar o brasileiro e dá para competir no brasileiro. Né? Dá para competir. Tantos times ruins aí que a gente já viu que competiu em o Campeonato Brasileiro e ganhou títulos, né? Então, para mim, e daí o que acontece? Acontece o seguinte: não prioriza o Campeonato Brasileiro e todo ano aí
é a briga por rebaixamento. Todo ano é briga por rebaixamento. Aí, o que aconteceu esse ano? São Paulo ganhou aí 3 jogos e empatou 1 no Campeonato Brasileiro. 3 jogos e empatou 1. Então, 4 jogos, né? 3 vitórias e um empate. Então, para mim aí, pessoal, foi muito estranho aí essa demissão aí do Crespo. Eu não consigo entender essa demissão. Não consigo entender. Eu espero aí que tenha uma posição aí de São Paulo. Que tenha aí uma posição, porque só colocaram a nota oficial que o Crespo tinha sido demitido e não falaram mais nada, né? Não falaram mais nada aí do assunto. Não falaram qual que foi o motivo real. E eles não vão falar também. Esse clube nunca é transparente quando acontecem essas coisas. Ninguém é transparente nesse clube. Ninguém vem a público falar aí do que realmente aconteceu no São Paulo, porque a demissão aí do técnico. E outra coisa aí, pessoal. Muitas vezes acontece uma situação dessa, uma notícia bombástica, para esconder as sujeiras que existem lá dentro do Morumbi. As investigações, né? Tirar o foco das investigações. Vamos tirar o foco das investigações que está acontecendo no Morumbi. Até porque o Macis está provando aí, o Macis está sendo mais do mesmo. Mais do mesmo, o Macis. Infelizmente, mais do mesmo. Por quê? Porque não demitiu esse Rui Costa, esse ridículo desse Rui Costa, que contrata jogador inexplicavelmente. Aí vamos para a base também, que os jogadores não a outra coisa que falaram aí também da questão da demissão do Crespo, que era para diminuir aí estão diminuindo aí, tanto que já emprestaram aí o Alisson, emprestaram aí o Ferrarese também, né? Então foi isso que aconteceu. Emprestaram esses jogadores aí para diminuir a folha. Crespo foi demitido para diminuir a folha. E a renovação do Luciano? Quem vem a público falar da renovação do Luciano? O que o Luciano fez de tão importante no São Paulo para receber um contrato vitalício no São Paulo? Porque para mim é um contrato vitalício. Até 2029 tem muito chão para rolar. E outra coisa, o São Paulo é o time. O São Paulo é o time que prepara os jogadores para o INSS. Só tem jogador velho nesse time aí. E renovam com esses jogadores aí e a base fica de lado. A base que poderia aí fazer com que o São Paulo aí diminuísse essa dívida que o São Paulo tem. Mas infelizmente o que tem acontecido é muito diferente do que tudo que acontece no São Paulo é diferente, né? Tudo que acontece. A gente não entende essas situações. Então, pegou muito de surpresa. Acho que todo torcedor são paulino pegou essa notícia de surpresa e a demissão do técnico Hernan Crespo. E segundo aí, informações de Ramon Ártico, da São Paulo Digital, outra situação aí, Roger Machado está bem próximo de ser anunciado como novo técnico do São Paulo. Se isso for verdade mesmo, olha, é inexplicável. Porque você demitir um técnico que está invicto no Campeonato Brasileiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro, só está perdendo para o Palmeiras e nos critérios de desempate, vice-líder, trocar um técnico desses para colocar Roger Machado. Para mim,
vai ser o atestado de burrice, mais uma vez, dessa diretoria podre, nojenta, principalmente esse nojento desse Rui Costa, que não tá fazendo nada pelo São Paulo, aliás, só tá prejudicando. E se for verdade de Roger Machado, nós não queremos o Roger Machado aqui, não. Roger Machado aqui, não. Um técnico ridículo, um técnico que não tem competência para dirigir o São Paulo. Haja vista que o Internacional já várias situações aí e nos clubes que ele dirigiu aí, colocou sempre os times aí na zona do rebaixamento. Então, para mim, Roger Machado aqui, torcedor não é besta não de querer esse Roger Machado, né? Por que tiraram o Crespo? Por que demitiram o Crespo? Tem que vir a público. Ó, nós demitimos o Crespo por isso, por isso, por isso. O que a gente não gostou da posição do Crespo, tal, beleza. Mas tem que vir a público e falar o que aconteceu realmente nessa demissão ridícula do Crespo, que pegou todo mundo aí de surpresa. Bom, pessoal, a gente volta e é bem provável que eu venha fazer aí mais um vídeo na quarta-feira, onde a gente fala aí do pré-jogo, né? O São Paulo aí joga contra a equipe da Chapecoense. Aí a gente vem aí no próxima quarta-feira e falando desse jogo importante do Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo pode chegar, dependendo do resultado do Palmeiras, chegar aí uma liderança aí do Campeonato Brasileiro. Mas para mim aí vai ser muito difícil o São Paulo se manter na liderança, brigando ali por o título, com essas burrices que essa diretoria faz. Então a gente volta aí na quarta-feira e gostaria que vocês assistissem aí esse vídeo, tá bom? Bom, pessoal, gostou desse vídeo? Mais uma vez aí, se inscreve no canal, deixa aí o seu like que é muito importante e a gente volta então na quarta-feira. Gostaria de agradecer então a todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço e vamos São Paulo.